Debatendo experiências. E o Depois das 6 está começando agora. Hoje o assunto é bom, hein? Gabriela Otto, prazer inenarrável estar com você novamente. Prazer todo meu. Né? Já tivemos Estamos assim, de volta. uma WTM, para quem foi a WTM, viu lá. Nós, ao vivo, né, Gabriela? Ao vivo, né? Sem essas câmeras assim, afastando a gente, né? Sem filtro também, né? Quer dizer, nem tudo são flores, meus amigos. Tem razão, tem razão. A gente começa a perceber os cabelos mais brancos, né? Não é? Estilo. Isso é estilo. Bom, mas sem mais delongas, a gente está aqui hoje para discutir um assunto que é a base, né? O DNA da nossa indústria hoteleira, que é a experiência. Sim. E nós trouxemos um artigo para comentar, como a gente sempre faz, um artigo da McKinsey, que é uma das maiores consultorias do mundo, que fez um artigo entrevistando centenas de gerentes gerais dos maiores hotéis de luxo do mundo, grandes palaces, né? Shangri-La, Mandarin Oriental, Ritz-Carlton, etc., para que eles pudessem passar nessa pesquisa a percepção deles sobre experiências. Tá certo que o luxo é um segmento altamente representativo das experiências, mas a gente está querendo, nesse artigo, não focar no luxo, mas tirar os extratos ali dos resultados da pesquisa e abrir isso para o conceito de experiência de uma maneira geral. Eu acho que o programa vai ficar muito legal. Entrar no âmago da hospitalidade, porque, afinal de contas, é disso que a gente está falando aqui, né? Muito bom. Então, vamos lá. Como sempre, a gente vai começar por tópicos. O primeiro tópico do artigo é o tópico que fala da cultura, né? E aí você comenta a cultura e eu vou fazer meus comentários sobre os comentários. Olha, eu peguei algumas coisas aqui que são vitais para a gente começar a falar sobre isso. Então, o artigo começou falando, antes de entrar aqui propriamente a importância da cultura e como implementar, ele falou sobre duas palavras vitais. A primeira é qualidade. Em absolutamente tudo, de design, de infraestrutura, tudo. Então, qualidade é a primeira palavra. A segunda palavra que eu achei bem interessante é dedicação. Veja bem, não estamos falando de processos, treinamentos, né, coisas muito racionais, né, táticas. Não, estamos falando de dedicação. E isso é totalmente humano. Então, pessoas estão no centro de tudo. Não é piegas falar que pessoas estão no centro de tudo. E aí, o artigo fala onde que começa a tal da cultura? Porque cultura não é aquela frasezinha, aquela missão, que hoje em dia nem se usa mais, mas uma frase motivacional, né? É aquela missão, visão e valores, né? Que tinha uma plaquinha ali na saída do refeitório. Tinha aquela plaquinha, como se aquilo resolvesse tudo, como se aquilo ali fosse assim. Às vezes tinha os valores da empresa listados também. E, na verdade, tudo começa com os líderes. Então, a liderança é a impressão digital ali da cultura da empresa. E outra coisa que ele falou que achei muito legal é que cultura é 24 horas. A excelência e a cultura são 24 horas. E claro que um exemplo disso em termos de cultura, dentro da nossa indústria, não dá para deixar de citar a marca maravilhosa Ritz-Carlton, onde foi de lá que surgiu isso, né, que ladies and gentlemen, né, que são damas e cavalheiros, que atendem damas e cavalheiros, diz muito essa frase, e aí eu peguei aqui os 12 mandamentos de serviços, os valores da Ritz-Carlton, e eu vou ressaltar só dois aqui. O número 3, porque todos eles é tipo um credo, né? Que os gerentes gerais andam com esses 12 mandamentos, assim. Então, o número 3, que é: estou habilitado a proporcionar experiências únicas, memoráveis e pessoais. Olha a importância aí do ser pessoal. E a número 10, que é: tenho orgulho da minha linguagem, aparência e comportamento profissional. Maravilha, né? Maravilhoso. Então, cultura, definitivamente, é o primeiro item que a gente ressaltou aqui para excelência em serviços. Eu destaco 2 pontos aí dessas suas observações. A gente vê cada vez mais que a questão da qualidade ela não está só atrelada a processos,
ela está atrelada a comportamentos também, sim, e aí que sim, você chama da dedicação, né? A dedicação. Então, acho que esse é um ponto interessante, que não é só você ter uma cultura de processo, mas também uma cultura de dedicação, e a dedicação vai muito em cima da liderança, da capacidade que você tem Total. nessa cultura de trazer a exemplaridade das lideranças para baixo. E aí um outro ponto que eu acho interessante no artigo, que ele fala do Chief Culture Office, em que os líderes eles têm que ter essa cultura de serem também gestores para assegurar que essa dedicação ela vai muito além de fazer as coisas certas, mas também se É isso aí. comportar de uma maneira que seja certa também perante o cliente, né? Então, acho Muito que bom. é um ponto importante. E eu acho que tem uma coisa no tópico número 2, que a gente já entra sobre isso, da cultura da excelência, que é da pesquisa, que fala sobre contrate pelas personalidades e não pelos currículos. Isso é sensacional. Isso é sensacional, isso é sensacional. E quanto mais a gente vai caminhando na hotelaria do lifestyle, na hotelaria do comportamento, mais a gente precisa identificar no nosso É. staff pessoas semelhantes àquele nosso cliente. Então, é muito importante, quando a gente está falando de experiência, a gente ir buscar comportamentos críticos muito mais do que capacidades, aptidões técnicas, né? Eu acho que é muito, muito legal o que ele falou nesse É. estudo, né? O que Tem, você acha? Quando a gente fala em treinamento comportamental, por exemplo, se você não tem uma mudança real de comportamento, que aí não é o processinho, a rotina escrita num papel, né? Se a pessoa não consegue enxergar aquele momento que o John Carlson, que é um livro maravilhoso que ele Sim, fala sobre excelência em serviços, que são os um momentos clássico, da verdade, né? Um clássico, clássico de do presidente serviços da que é época, fininho. Isso Scandinavian aí Habits. Isso. isso, exatamente. Que é um livro antigo e que, assim, ele é a todo mundo que trabalha em serviço deveria ler, gente. Sim, É um livro de cabeceira, como se diz, sim, né? sim. E ele fala, se você não entende aquele momento de você estar presente, tem muito disso, né? Essa humanização que a gente está falando é o fato de você estar presente ali. Não tá só não tá só fisicamente, mas está de corpo e alma, como se diz. Porque você vai conseguir perceber, você vai conseguir se conectar com o cliente, né? Um olhar, um trejeito, um gesto, dá para notar isso. É. Não precisa nem ser hotelaria em qualquer lugar. Se você entra numa loja, num shopping, dá para saber. A gente sente se aquele ambiente é um ambiente legal de trabalhar, se a pessoa tá feliz ali, se ela realmente curte te atender ou se ela tá fazendo por obrigação. E eu vou mais além, no telefone, que hoje em dia é pouco usado, mas no telefone a gente consegue ver isso. A gente consegue sentir isso. Então, tá perfeito o que você falou. É exatamente isso, né? Eu lembro quando a gente implantou o Sofitel, que eu estava na COI, você conhece bem esse case, que você foi da rede Sofitel, lá na Sim. Sena Madureira, em São Paulo. Aham. Era um hotel que tinha muitos desafios, por ser um hotel de luxo, numa região que é uma região que não comportava um hotel de luxo. É. Né? O Região acesso de São difícil, Paulo, é. acesso difícil, etc. E o Gerard Vigier, que era um francês, o que ele levou de estratégia? Ele disse, olha, eu não vou ter aqui a melhor localização, mas eu vou ter aqui o melhor staff. E eu vou começar tendo o melhor staff a partir da contratação de pessoas que têm atitudes críticas ao invés de bons currículos. Né? Uhum. Eu me lembro muito que ele fez uma seleção absolutamente esdrúxula em termos de hotelaria, e que no início foi uma bateção de cabeça, foi uma confusão geral de bandejas caindo, de camas mal feitas, enfim, foi uma confusão geral, mas ao longo do momento, na medida em que a cultura ia se consolidando por essas personalidades, o hotel ficou Uhum. conhecido como um hotel Pelo serviço, que se né? diferenciava pelas pessoas do serviço, né? Total, me lembro. Me Eu me lembro. lembro até hoje do Capitão Porteiro, eu não lembro o nome dele, mas ele era um cara sensacional. Ele sorria, o bem-vindo dele era a cara dele, sem Espontâneo, era autêntico. autêntico, né? E ele É. tinha sido Eram radialista. as pessoas certas, eram as pessoas certas que faltava um treinamento técnico, que vamos combinar que é o mais fácil de fazer, né? É, Mas é contratar pessoas certas. Não é fácil. Na teoria é fácil dizer, mas não é fácil. Tem que ter, inclusive, como você citou esse exemplo, tem que ter coragem.
É. Não é fácil. E, de novo, quanto mais você vai para um conceito de lifestyle, quanto mais você vai para um conceito de uma hotelaria que se integra com a comunidade, etc., mais você precisa trazer pessoas que tenham atitudes semelhantes ao seu cliente, e não pessoas que É têm isso aí. competências em hotelaria. Então, isso é muito importante, acho que é um ponto muito bom do estudo, né? E aí, próximo? Maravilhoso. O próximo é capacitar a equipe e adquirir conhecimento das preferências dos clientes. Quando a gente fala disso hoje em dia, em função da evolução dos CRMs e de tanta tecnologia, análise de dados, etc., a gente acha que é por aí o caminho que esse artigo vai tomar. E ele vai por outro caminho completamente diferente, novamente humanizando toda a questão não desprezando essa parte importante, óbvio, mas valorizando o que você faz com isso? O que você faz com esse monte de dados, né? O que você faz com toda essa tecnologia que está captando muita informação, mas que muitos hotéis investem nisso, mas não sabem o que fazer com essa informação. Ou não agem de uma forma que realmente foque na recompra e na aumento de satisfação real. Então, ele diz uma frase que vale a pena falar aqui, que é muito legal. Olha a diferença de você ter um atendimento de alto padrão com um hóspede habitué, que é difícil, né, surpreender esse cara, né? E ele fala, olha a diferença, a sua mesa está pronta. E agora, a sua mesa preferida está pronta. Uhum. Tem diferença. É sutil. A segunda frase você demonstra a ele o cuidado, o conhecimento sobre as suas preferências, né, etc. Então, o simples tem que ser falado. As palavras importam sim, e o cuidado com elas importam sim. A forma como você se compromete com a tua linguagem importa sim. Outra coisa que também foi falado, que redes sociais são importantes. Hoje em dia, você sabe muito das pessoas pelas redes sociais, mas tem uma linha tênue importante aí para não ser intrusivo. Vamos combinar que é chatérrimo quando a gente tem alguém querendo nos vender, ou querendo informação, ou querendo, né, coisas da gente de uma forma meio invasiva. Isso acontece tanto no WhatsApp quanto nas redes sociais, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter cuidado. Diga. Aliás, principalmente o WhatsApp. Eu acho o WhatsApp mais invasivo ainda, sabia? Porque é um negócio que quase é parte, né? O celular é uma parte do nosso corpo, né? E o WhatsApp é como se estivesse praticamente dentro da tua casa, aquilo ali. Eu acho tem questões ali com você entrar assim numa coisa muito de me compra pelo WhatsApp. Mas isso é outro programa de falar isso. Eu acho que é outro programa. Acho que talvez a grande lição desse artigo é a capacidade que o staff, os colaboradores, eles têm de, a partir da informação, conseguir transformar essa experiência em algo que seja, vamos dizer, improvisado, aquilo que o cliente sinta que teve humanização na entrega da experiência, e não a robotização da entrega da experiência, né? Isso é a tal da personalização versus automação, que sempre vai estar um assuntinho bom aqui pra gente falar. E por fim... Desculpa, e está tudo Pode falar. Porque se você tem as pessoas com atitudes que são empoderadas dentro de uma cultura de dedicação, você automaticamente flui vamos dizer, esse improviso, essa entrega da personalização como algo que seja absolutamente dentro do flow, que seja natural, que venha de dentro do ser humano e não de dentro daquela máquina, né? Inclusive o Jan Carlson, que a gente mencionou aqui, ele fala sobre empowerment, que muita gente fala da palavrinha empoderamento, que hoje em dia tá indo para tudo que é lugar aí, a gente enfia esse troço em tudo que é lugar, e ele fala a origem, né, do que é o tal do empowerment, que é para a linha de frente, o que você tem que oferecer? Você tem que oferecer autonomia com responsabilidade. Então, quando a gente falar sobre empowerment, né, a gente saiba onde usar isso, é autonomia com responsabilidade pelos teus atos. Isso é empowerment, né? E o estudo termina com 4 itens da importância de você conhecer o teu cliente, que é muito legal. Então, número 1 é antecipar necessidades. Número 2, exceder expectativas.
Número 3, criar memórias boas, criar memórias queridas ao cliente. E número 4, isso eu achei muito legal, Paulo. Olha só, fazer com que tudo pareça perfeito. Por quê? Porque a gente sabe que não é. A gente trabalha com pessoas, a gente sabe que ali, na hora, quem é de operação aí sabe, né? O real time ali não é perfeito, meu amigo. Mas ele coloca fazer com que tudo pareça perfeito. E aí eu termino essa partezinha falando de um exemplo meu, que isso aqui me pareceu bem interessante, um pouquinho de todos esses 4 itens aqui, que é no Fontainebleau, em Miami, onde você sai da água e eles. Geralmente o pessoal vai tomar um banho e tal, e se deixa o óculos de sol ali na mesinha, na cadeira, eles vão limpar, eles limpam a lente do teu óculos com um líquido ali super especial, que não embaça os óculos para você não ter nenhum tipo de maresia. Então, quando você volta, mesmo ou se você for e voltar com eles te perguntam se você gostaria, e se você deixa ali, eles limpam para você. Olha o detalhe do detalhe isso, né? E é uma antecipação de necessidades absurda, né? Porque se você passa aquele paninho só na lente do óculos com aquela areia, com aquela maresia, vai arranhar aquele negócio, né? Muito legal. Eu acho que essa coisa do parecer perfeito também, talvez eu tenha os meus questionamentos em relação a isso. Eu acho que talvez tenha um viés muito do luxo, em que essa coisa de parecer perfeito, ela tem que fazer parte do contrato, porque o cliente está pagando muito caro, e aí ele tem um nível que a gente chama que é um nível hierárquico e não igualitário, né? Ou seja, ele está sempre olhando de cima para baixo o staff, o que é legítimo. Mas essa história do parecer perfeito, eu acho que eu prefiro um pouco do que a gente falou na época da implantação daquele hotel do Sofitel. Eu acho que eu prefiro que, às vezes, os processos eles falhem e que não pareçam perfeitos na ótica, do ponto de vista do cliente, mas que eles sejam genuínos, legítimos, que sejam entregues naquela história de que eu estou me esforçando para fazer, eu estou improvisando, e eu não sei. Então, essa coisa do parecer perfeito, para mim, me soa muito dogmático, e aí eu sei de onde vem. Artificial. Luxo, né? Artificial, dogmático, vem do luxo, então é legítimo, a pesquisa é do luxo, mas na hora de trazer isso para uma hotelaria mais despojada ou uma hotelaria mais rústica, eu não tô aqui dizendo que tenha que ser ruim o serviço, mas que a improvisação ela permite você criar, faz parte, né, o que você chama de memórias boas, e o parecer perfeito talvez tenha uma tendência de travar essa espontaneidade. Não sei. Você vê, eu não. Aí é uma interpretação da frase, né? Eu entendi isso como sendo justamente o foco no detalhe, que de repente acontecem erros e vão continuar acontecendo, e você é quase como uma compensação, onde você vai no detalhe e você volta aos pequenos encantamentos. Então é nesse sentido que eu entendi o parecer perfeito, de coisas que alguém que gosta de você faria. Por isso que eu dei o exemplo do negocinho do óculos, que é uma coisa tão boba, tão simples, e de repente o jantar não foi tão bom, mas, poxa, olha o cuidado que eles têm comigo. Foi nesse sentido, eu entendi um pouquinho diferente. O teu negocinho de óculos foi memórias boas, né? Eu achei um compilado de tudo, porque tem um pouco de antecipar necessidades, tem um pouquinho das experiências, tem de exceder expectativas, porque eu nunca tinha tido essa experiência em nenhum outro lugar, nunca ninguém foi nesse nível de detalhe. Então, assim, é uma coisa tão simples. E detalhe, só tem uma coisa, não era um processo. Aquilo ali era uma coisa que estava disponível para eles, mas no outro dia que eu voltei já tinha outra pessoa que não fez isso. Então, novamente voltamos para pessoas, certo? Pessoas certas. Bom, para a gente avançar aqui, o último tema é o que eles chamam de reinventar a experiência para evitar acomodação. Eu acho que essa dinâmica da mudança do cliente, da mudança do cenário, ela é fundamental você ter essa inquietude, né? Na história de você estar sempre mudando a experiência. A gente vai precisar fazer um programa sobre o que é experiência. Aqui a gente está falando sobre debatendo experiência, e eu queria fazer um programa contigo sobre... E como elevar.
como é que você estrutura uma experiência, né? Tipo assim, você Isso. virou um gerente de experiências no hotel, e como é que você estrutura isso, né? Aí Uhum. eu tenho estudado muito essa história do processo da estruturação da experiência. Eu acho que ele começa e termina em 3 pilares. O primeiro pilar é o cliente, que você já falou, identifica qual é o cliente que você quer servir, para você poder ser 100% bom em um segmento, em vez de ser 1% bom em 100 segmentos. Isso é básico na hotelaria. Uhum. A segunda questão é que a gente está lidando com a intimidade. Então, nós nascemos dentro de hotéis, nós comemos dentro de hotéis, nós nos reproduzimos dentro de hotéis. Então, hotéis são aqueles mini mundos, aqueles mini ecossistemas que lidam com É. os elementos mais íntimos da nossa existência. Então, vamos trabalhar a experiência pensando no banho do chuveiro, na qualidade do sono, no sorriso das pessoas, muito mais do que achar que o cara tem que viver um jet ski na praia, etc. É. A questão da intimidade é um elemento importante a explorar na experiência. E, por último, é o mundo da utopia. Eu já deixei de dizer que a hotelaria é a sua casa fora de casa. Porra nenhuma. As pessoas Pai, querem ficar na sua casa, elas querem descobrir outros mundos, outras exatamente. utopias. Isso já foi, tá? Esse conceito aí já caiu por terra há muito tempo, né? Então, assim, Gabi, vamos fazer esse programa, né? Eu acho que daria É. não sei se até audiência, mas acho que a gente ia gostar. A gente vai fazer um programa sobre intimidade, não hospitalidade, até rima. Esse é bom Intimidade, a também. importância da intimidade na hospitalidade. Esse é Gostei. bom. Vamos embora. Fechou. Vamos fazer isso. E aí, para fechar essa história de reinventar a experiência, aconteceu, eu caí no meu thread essa ideia do hotel em Honolulu. Depois eu vou descobrir aqui, o Rafa, que é o nosso editor, ele vai botar a tela. Cara, eles descobriram que um dos bares mais badalados agora de Honolulu chama-se Room Number 8. Ah, Foi simplesmente um bar, o cara transformou um apartamento, é um hotel que é térreo, né, um hotel resort, e ele transformou um apartamento escondido lá num bar, num mini bar que vai suporta até 30 ou 40 pessoas, e ele que legal. converteu aquele apartamento num bar, um barman, tem um agito, tem música, tem balada, etc e tal, e é sensacional, ele retransfigurou aquela experiência do apartamento para uma outra história, que é a história do entretenimento, né? Então é isso. É pensar essa reinvenção constantemente, né? Você falou, quando a gente estava fazendo um briefing aqui, você falou um negócio muito legal que tem a ver com isso, que é treinar o comportamento do olhar, o comportamento da observação. E, pô, isso aí que você falou, tem o meio proibido, diferente, aquela coisa do acesso, né? Que não é todo mundo que tem acesso, então eu vou ter acesso a isso aqui, vou me sentir especial. Uma coisa simples. Cara, a gente é simples, eu acho que a gente complica às vezes as coisas de serviço. Mas a gente sente o mundo através dos sentidos, né? Exatamente. Então, Exatamente. é mais fácil do que a gente imagina. Tem muito a ver com atitude, boa vontade, tá afim de fazer aquilo, A ter gente tesão pelo que perdeu, você faz, né? a gente É isso. perdeu como hoteleiro, a gente perdeu vamos dizer, esse princípio básico da observação, né? Eu acho que um hoteleiro É isso aí. tem que ser sociólogo, ele tem que observar, ele tem que observar o É, movimento no lobby, ele tem que observar o seu cliente, o astral dele, a família, ele chegou com a família assim, eles sentaram. E olha, gerentes gerais, quantas vezes por dia você se dedica a estar sentado no teu lobby, observando e dando um exemplo para os seus colaboradores a apenas observar, fazer o exercício da observação, né? eu já conheci gerente geral que falava, ai, cliente, pelo amor de Deus, era a coisa mais chata que ele achava na vida era cliente. Você só não vai Não contar sei o se está no nome, mercado ainda. você só não vai Não contar o sei se nome, tá. né? Eu não sei nem se está no mercado ainda, né? Porque eu não sei se tem ainda mercado para esse tipo de pensamento. Mas. Gabi, indo para o Tinha final, qual muitos. foi a experiência mais memorável que você já teve nas suas viagens? Olha, como uma pessoa rodada que sou, Rodada! Você é rodada, rodada é de verdade. hotelaria, Você é uma pessoa rodada, Gabriela sou uma Lopes. pessoa rodada Existe um em predicado para hotelaria. você que você é rodada.
Eu pensei em todas as coisas, mas esse se encaixou melhor, o rodada. Eu digo, quando Como eu você sou uma começa pessoa a rodar lá rodada, nos Estados Unidos, fica mandando foto de rosquinha, né, Gabi? Você pô, precisa mandar fotos melhores. Fica mandando foto de rosquinha, de hambúrguer, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. tudo faz parte da experiência. Mas assim, o que eu mais me lembro, e aí tem tudo a ver com o que a gente está falando em termos de pessoas, é, porque chega uma hora que a gente também viaja tanto que a gente nem lembra muito, né, de onde é que a gente acorda ou não, até não saber onde é que a gente tá, mas foi na Colômbia, em Bogotá. Eu estava trabalhando, eu fui num domingo e eu precisava trabalhar a partir de segunda-feira. E era o meu primeiro Dia das Mães. É uma data importante. Eu estava viajando nesse domingo, né? E aí eu cheguei à noite, nesse hotel, e enquanto estava fazendo o meu check-in, o recepcionista perguntou se ele podia me dar o Feliz Dia delas Mamás. E aí, pronto, aí eu sou a pessoa, né, que já conta minha vida pro Uber, por que não para um recepcionista? Então aí já comecei a me emocionar, contei a história e tudo mais, enfim, acabou ali o check-in, fui dormir, fui trabalhar no outro dia. Quando eu retornei, no final da tarde, estava em cima da minha cama e não em mesinha ou naqueles aparadores horrorosos, que em vários hotéis que adoram aquilo ainda, estava em cima da cama uma folha A4. Antes, uma coisa importante de falar, antes da era desse monte de porta-retrato que agora se põe em tudo que é lugar, tem que ter, acho um perigo aquilo, tá? Acho um Perigo, perigo perigo, aquilo. perigo. Tava uma folhinha A4 com a imagem da minha filha, bebê, que ele deve ter tirado de alguma rede social e deve ter tido dificuldade, porque eu não sou muito de botar coisas da minha Uhum, vida pessoal. O mais importante, escrito à mão, em português. Feliz Dia das Mamães, mamãe. uhum, Como se a minha filha estivesse escrevendo para mim. uhum. Vamos voltar agora com uma mente hoteleira. A gente sabe que tem mudança de turno, a gente sabe que não existe um treinamento específico para esse tipo de situação, a gente sabe que um recepcionista noturno geralmente são aqueles seres assim, né, que tem uma vivacidade, que tem uma adrenalina, né, que tem uma alegria de viver incrível. É, foi ele. Aquela pessoa é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Foi ele. Aquilo deve ter sido, inclusive, talvez a caligrafia dele, né? Uhum. Esse, para mim, foi uma das coisas. Quanto que gastaram nisso? Zero! Zero! Não teve água Perrier, nem chocolates suíços, não teve nada, não teve nada. Foi uma Memórias boas. atitude total, total. E foi assim, também nunca mais, tá? Foi essa experiência, nunca mais vi isso. E era um hotel, assim, upscale, mas não era um hotel de luxo nem nada. Então, se você me perguntar qual foi a tua principal experiência em termos de humana, onde não envolveu ali nenhuma tecnologia, nem nada, eu acho que nem processo, né? Porque isso não deve estar em processos e Foi rotinas. atitude, atitude. Foi isso. Eu nunca me esqueci, sempre conto isso, conto no meu curso lá da SPM de turismo de luxo, isso também. Essa foi a experiência. E tu? Quero ouvir de você. Não, eu também, eu adoro, quando eu estou em hotel, eu adoro conversar com o staff, eu gosto muito de interagir com o staff, eu adoro concierge, acho que os concierges são os caras para Amo. conectar na cidade, né? Uhum. E bar também, você conversar com os barmans e com os garçons de bar de hotel, eu adoro bar de hotel. E a minha experiência foi também no exterior, nos Estados Unidos, eu estava em Chicago, no Grand Hyatt, no Hyatt Hotel, aquele grande hotel lá no centro, downtown de Chicago. Era o aniversário de casamento meu, né, eu estava lá, a minha mulher estava no Brasil, e eu pedi uma taça de vinho Chardonnay para ele, comecei a conversar, dizendo, esse aqui vai para homenagem ao meu casamento. E, Legal. e aí foi ali uma conversa de barman, né? Ficou bem legal. E aí depois eu subi e no dia seguinte, quando eu fiz o check-out, tinha uma mini garrafinha, do mesmo Chardonnay que eu tomei com o bilhetinho dele, assim como você falou, bem improvisado. E olha, essa aqui é para você comemorar quando chegar de volta com a sua esposa, Com a né? sua esposa. Pô, olha que máximo isso, Então gente. foi sensacional Isso é incrível. Isso é esse momento incrível. mágico que hoje, aqui passado, sei lá, 10, 15 anos, a gente conta para os nossos telespectadores.
Muito bom, eu adoro que você, depois de anos, você segue falando telespectadores. Os Eu nossos acho YouTubers. incrível. Aliás, nós temos 2.000 seguidores. Eu queria agradecer, mandar aqui para os nossos seguidores uma carinha que é mais ou menos isso aqui. Deixa eu ver se foi a carinha certa. Não, não, essa Uma carinha foi errada. carinha de assustar. Um coraçãozinho, eu apertei o botão errado. Agora sim. Não, mas assim, eu até entendo que realmente, nossa, 2000. Primeiro foi uma surpresa e depois foi. Retomei novamente meu prestígio com os nossos ouvintes. Você tá Gabi, super moderno, tá tranquilo, Paulo. Super tech tranquilaço. digital. Tudo no controle. Um beijo para ti, Gabi. Tchau, tchau. Tchau.